Olá a todos e todas, meu nome é Eliane Vieira Lacerda Almeida, eu sou uma das pesquisadoras do painel dos impactos Covid-19 em comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é coordenado pela professora Edna Raquel Hugman, decana, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e esse trabalho de hoje ele conta também com a autoria da professora Verônica van der Bastos. Esse painel ele foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido em fevereiro de 2023 pela Escola de Ciências Jurídicas da Unirio, em parceria com entidades da sociedade civil denominadas Solares, Ação Social e Cidadania, e teve como propósito realizar um estudo e levantamento de dados referentes às aplicações das normas e políticas nas comunidades em 3 comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e em uma comunidade de São Gonçalo, no que diz respeito à Covid-19, de forma que se obtenha um panorama que servirá de base para a criação desse painel sobre o retrato desses impactos nessas comunidades analisadas. A pandemia de Covid-19 ela afetou de forma significativa não só o estado do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, mas aqui especificamente tivemos muitos números de casos. Até o momento da pesquisa em que ela foi escrita, se tinha registrado mais de 1 milhão de casos confirmados no estado e mais de 60 mil óbitos causados pela doença. O sistema de saúde do estado foi fortemente sobrecarregado durante esse período pandêmico, com hospitais públicos e privados lutando para conseguir atender esse grande número de pacientes infectados. Houve falta de leitos e equipamentos de proteção individual para a proteção dos profissionais de saúde, o que contribuiu para a disseminação do vírus. Em termos econômicos, a pandemia teve impacto significativo no estado, aqui no Rio de Janeiro, um setor muito forte é o turismo, e ele foi diretamente impactado com as medidas de isolamento, com interrupções de viagens, redução do número de visitantes, e isso causou impacto em todo o comércio. Então tivemos muitas empresas fechando as portas, e isso exacerbou ainda mais as desigualdades sociais existentes no estado, porque a população que já estava em uma situação de vulnerabilidade ficou ainda mais vulnerável, especialmente moradores de favelas e comunidades carentes. Em resposta à pandemia, o governo do estado implementou uma série de medidas, incluindo fechamentos de escolas, de comércios, interrupções de serviços não essenciais, de uma forma de trazer medidas de distanciamento social e de isolamento. E o projeto ele se justifica à medida que, apesar de todo o avanço obtido em termos legislativos, quanto das aplicações de políticas de enfrentamento à Covid, diversas foram as barreiras objetivas nas comunidades do Rio de Janeiro que impediram as pessoas de se recuperar o status quo que tinham antes da pandemia. Enfrentar essas barreiras é uma necessidade a fim de garantir a plena participação dos indivíduos mais vulneráveis da sociedade, assim como o efetivo gozo de seu direito constitucional de cidadania plena. Então, o projeto teve esse escopo de analisar a situação dos impactos da Covid no Morro da Babilônia, uma parte do Morro de Lins Vasconcelos, na Rocinha e na comunidade do Pombal, em São Gonçalo. O forte do projeto foi pesquisa de campo, com aplicadores de questionários qualificados e capacitados para fazer esse mapeamento direto com a população local dessas regiões, E então a gente tinha a equipe de campo fazendo a coleta de dados e a equipe acadêmica ficou na análise, na tabulação, e no subsídio de artigos científicos pautados na experiência e na coleta de dados diretamente coletados junto à comunidade. A justificativa dessa proposição é porque mesmo depois do pico da pandemia, os seus efeitos junto à sociedade carioca, ele continuou.
né? Então, essa recuperação de um status anterior, ela não foi e ainda não é tão imediata, de forma que a gente ainda percebe desigualdades sociais muito latentes, né? A gente vê uma população muito encarecida, muito precarizada, né? Que precisa que os serviços públicos sejam mais intensificados. Então a gente fez, né, esses estudos. A gente se baseou nessa pesquisa de campo realizada junto às comunidades, né? E a partir desses levantamentos e dessas pesquisas, o projeto ele criou um e-book voltado para gestores municipais, estaduais e federais, que contou com diversos artigos acadêmicos, e aqui menciono, né, um primeiro artigo de um grande panorama, né, dos principais impactos verificados nessa pesquisa de campo, nessas 4 comunidades analisadas. Também tivemos um artigo da perspectiva das políticas públicas a partir, né, da questão das crianças e adolescentes nas comunidades carentes, especialmente voltados para aquelas que ficaram órfãos no período da pandemia e em razão da Covid-19. A gente também analisou os impactos da pandemia em pessoas idosas, né, que era um grupo de risco, era um grupo que precisou ficar mais isolado nesse período pandêmico, né. Teve um capítulo específico sobre as mulheres, porque também durante a pandemia a questão da violência doméstica foi algo muito forte, né, porque as mulheres ficavam mais tempo com, né, os seus parceiros, então elas estavam mais suscetíveis a sofrer as violências domésticas. Também analisamos as questões étnicas, raciais da população negra, que aqui no Rio de Janeiro é a maioria que reside nas comunidades carentes. Então, esse recorte racial e como isso impacta, né, a vida específica das pessoas negras nas comunidades. E fechamos com aspectos da pessoa com deficiência, que também era um grupo, né, de risco, né, um grupo que precisou de atenções políticas específicas. Também teve um artigo, né, sobre os aspectos econômicos e jurídicos e de deslocamento urbano nesse período de pandemia. Então essa coletânea está bem completa, né? Aqui para esse trabalho somos 3 autoras, mas para a coletânea e para todo o painel, né, contamos com outras pesquisadoras, com alunos bolsistas, com voluntários. Então foi um trabalho muito robusto, muito completo, e eu agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui para vocês.